Olá, eu quero iniciar essa conversa sobre o 8M, o 8 de março, que marca o Dia Internacional da Luta das Mulheres, nesse mês de março, um mês de luta, relembrando o nosso lema. O lema pede uma renda básica, mas também uma renda permanente para as mulheres, para todas as pessoas. O nosso lema clama por vacina já para todos. E não podemos esquecer do Fora Bolsonaro e Fora Mourão. Esse é o nosso lema, o lema das mulheres espalhadas por esse país. Fora Bolsonaro e Mourão, vacina já. E nesse bate-papo, eu trouxe algumas convidadas. São mulheres bem especiais, plurais, diversas, de idade diferente, raça diferente e concepções diferentes. Nós que viemos de diferentes lugares de fala para mostrar que somos diversas, mas não estamos dispersas. Estamos organizadas na luta em defesa do SUS, pela vacina, pelo Fora Bolsonaro. Existem muitas coisas que lutam as mulheres, que nos unem nesse mês de luta. E aí eu queria apresentar para vocês algumas convidadas bem especiais que vão estar nesse bate-papo comigo. Nós convidamos para esse bate-papo 3 mulheres. Graciete Santos, que é feminista, presidenta da Casa da Mulher do Nordeste, é socióloga. Graciete vem bater um papo de um lugar muito importante para nós. Também convidamos Vanesca Viana, que é cientista social, que é mestra em educação. Vanesca tem muito a colaborar agora nessa conversa que vocês vão assistir. E, por fim, a nossa convidada também muito especial é Raline Almeida, que é assistente social e é especialista em saúde mental. Por que essas 3 mulheres de lugares diferentes? Porque a gente quer debater políticas públicas para as mulheres, a gente quer debater a violência doméstica, a questão do SUS e os impactos econômicos dessa pandemia, principalmente nas nossas vidas. Então, é pela vida das mulheres que nós estamos aqui. Gostaria de agradecer, né, esse convite. A gente tinha pensado como a gente podia fazer um formato de um bate-papo justamente por esse mês de março, que marca o mês de luta pela vida das mulheres e por tantas outras temáticas que nos atravessam, que interseccionam. E aí a gente tinha pensado, justamente por conta da pandemia, de pensar num formato que a gente pudesse ficar em segurança. É especial ter cada uma de vocês aqui com a gente. E o primeiro tema que nós iremos debater hoje é o desemprego das mulheres na pandemia. Então, a gente sabe que a pandemia do Covid-19, ela não tem a mesma consequência para todas as pessoas, né? E acho que essa pandemia, ela escancara, ela rasga esse véu mesmo, ela tira essa máscara e mostra e evidencia as desigualdades que são tão profundas no Brasil, principalmente de classe, de gênero e de raça. E a pandemia, ela mostra isso. Os dados que apontam a partir da pandemia, ele coloca essas desigualdades de raça, de gênero e de classe diante de nós para a gente pensar sobre elas. Inclusive, eu tinha lido um artigo que fala justamente das mulheres na academia, mostrando que durante a pandemia, as mulheres que estão na academia produziram menos artigos científicos do que os homens. E claro que isso fala sobre a divisão injusta do trabalho doméstico. Então, se a gente olha para os índices de desemprego, apenas em dezembro de 2020, de todos os empregos formais perdidos na cidade do Recife, aqui em Recife, veja, 99,5% foram postos perdidos por mulheres. 99,5% dos empregos formais perdidos foram perdidos por mulheres. Hoje, com a pandemia, nós temos a menor participação da mulher no mercado do trabalho dos últimos 30 anos. São os dados que eu trago para a gente pensar, né? Então, veja, e um outro dado que a gente cruza com esse desemprego, com esses impactos econômicos na vida das mulheres, é justamente que metade de nós passou a cuidar de alguém durante a pandemia. Isso é uma pesquisa feita através da Fiocruz, né, que aponta que metade das mulheres passou a cuidar de alguém nesse período da pandemia. O evento da pandemia na sociedade, ele
de fato, assim, rasgou com todo o pequeno verniz que ainda poderia existir, né? Sobre desigualdade, sobre racismo, sobre as questões de gênero, porque ficou tudo... quem estava na situação de miséria, né? Nessas situações de desigualdade, ficou muito rasgado, né? Rasgado no sentido de muito aparente. E aí, pensar, para mim, o desemprego é pensar pensar dois contextos, né? Que os dados que você traz, Dani, eles demonstram, né? Que é a mulher que está inserida no mercado de trabalho, né? E que, com o advento da pandemia, ela rapidamente é eliminada, né? Desse contexto do mundo do trabalho, pelas questões que a gente já mais ou menos dimensiona, né? O machismo, primeira, né? Mas também o fato delas serem cuidadoras, a maioria das mulheres, elas são responsáveis pelo cuidado das crianças, pelos cuidados dos idosos, e aí nessa questão do isolamento, né, dificulta, né, a articulação dessas mulheres de se organizar entre o mundo da casa e o mundo do trabalho, o mundo público e o mundo privado. E aí também tem a questão das mulheres que estão no subemprego. Também é uma realidade bem difícil, né, que são a grande maioria das mulheres, principalmente se a gente for pensar no recorte das mulheres negras especificamente, elas estão no subemprego. Então, se a gente pensar as cozinheiras, o pessoal que trabalha no atendimento em loja, comércio informal, da alimentação informal. E essa desigualdade, ela vai se operando, né, nesse cotidiano. As mulheres, se elas têm um emprego, mas elas não têm como deixar os seus filhos, né, que essa é uma questão. Como é que o Estado, né, dá suporte, né, a essas mulheres? Então, falta, né, se a gente já vivia toda uma dificuldade ainda, né, de afirmar esses processos, né, dessa demanda das mulheres por políticas públicas, por creche, né, por um transporte digno, né, por trabalhos dignos, né, isso vem se acirrar com esse governo que está aí, com a pandemia, essa coisa se escancara de uma forma absurda, né? A outra questão é que a gente também precisa levar para essa discussão da política pública, né, essa diversidade e esse mundo que as mulheres, e aqui eu faço um recorte, sobretudo as mulheres negras, trazem para esse mundo. A gente está falando de trabalho, a gente está falando de uma diversidade, do trabalho de cuidados, né, das cozinheiras, a gente está falando das faxineiras, a gente está falando, né, das artesãs, a gente está falando da operária. Então, há um mundo aí, né, e que gira a economia, né? Quando a gente vai para essa economia informal, essa economia pequena, né, nesse sistema capitalista, mas é ela que está, e a gente vai ver que as mulheres estão presentes, né? E cobrar do Estado, né, apoio para que essas desigualdades minimizem. Tipo, eu tenho uma experiência bem singular, porque eu sou do que a política pública considera formalmente agora como saindo da juventude, né? Então, entrei aí na fase adulta, e aí faço parte dessa leva da juventude que conseguiu acessar o ensino superior através das cotas, né? As cotas raciais e sociais, e aí de uma época que tinha essa expectativa, né? Tanto dentro da comunidade como da família, de que o ensino superior ele ia garantir uma empregabilidade, né? Ia garantir um acesso a um trabalho que não veio, né? E aí, quando eu me formo, né, sou assistente social, especialista em saúde mental, me deparo com a realidade de uma cidade que é a terceira capital do país, né, no desemprego, assim, né? E o estado é a primeira capital, na verdade, do país, e o Pernambuco é o terceiro estado, né? E isso fala muito de como a gente pensa a política pública para empregar essa juventude, né? Tanto desse discurso de que a gente não tem uma espécie de mão de obra especializada, o que é uma falácia, porque a gente tem, quando a gente remunera baixíssimo, né? Tipo, meu último vínculo de emprego, né? Que foi, faço parte dessa leva aí de mulheres, dessa estatística de mulheres que ficaram desempregadas em dezembro, né? E o meu trabalho eu recebia menos de um salário mínimo, né? E aí eu sou uma mulher formada, graduada, especializada, com um vínculo empregatício que me remunerava muito mal, né? Mas essa é a lógica do capital. Ou você trabalha por muito pouco, ou você vive totalmente à margem desse vínculo empregatício. Que de um ano para cá a gente vivenciou, não que a gente não vivenciasse, mas a gente vivenciou situações extremas,
né? Então, teve a morte de Miguel, né, de uma mulher doméstica, teve a Mirtes, no caso, teve inúmeras situações de racismo, de morte, de violência, violência contra a mulher, mulheres se jogando de prédios para não sofrer violência, né? Mas eu acho que tem uma coisa, quando a gente vai debater a violência contra a mulher, que é desse lugar do privado, né? Ou seja, esse lugar do privado, ele traz também nessa determinação de que nós mulheres somos desse espaço, né? E que não do espaço público, e que nós temos uma relação de dominação dos nossos corpos, né? Então, acho que e a gente vai observar quanto mais a sociedade, quanto mais o movimento, o feminismo, ele vai se fortalecendo, ele vai se ampliando, mais essas forças conservadoras, né, fundamentalistas e violentas, elas vão se encrudecendo, né? Eu acho que a gente vive um pouco esse ápice dessa história, sabe? E compreendendo o que é essa violência, porque se a gente for apurar, né, todo esse debate, a gente vai ver, primeiro que a violência, ela tem várias formas, né? E ela tem várias cores, por exemplo. A gente precisa, nesse nosso debate da violência e do feminismo, trazer a discussão, por exemplo, das mulheres indígenas, né, das mulheres rurais, né, das lésbicas. Então, quando a gente fala em violência, a gente precisa ter essa escuta dessas especificidades que são fundamentais, né, para a gente pensar em estratégias. O sentido educativo que a Lei Maria da Penha tem também, que é algo que a gente esquece. E a gente, quando eu falo a gente enquanto sociedade, assim, a gente meio que apagou essa parte da Maria da Penha, e a gente lembra dela muito para falar de 180 e chamar a polícia. Mas tem vários níveis da violência que vem antes disso. E aí, tipo, por exemplo, eu queria trazer uma reflexão que é muito invisibilizada quando a gente fala de violência contra a mulher, que é quando essa violência é praticada por outra mulher. Né? A gente tem relacionamentos lésbicos, a gente tem relacionamentos bissexuais, onde a companheira da pessoa, né, da mulher, é uma outra mulher. E muitas vezes essas relações elas podem não gerar violência, no sentido que... Porque também a gente tem um conceito de violência na sociedade, que a violência ela é quando é agressão física e morte. Né? Se não passa por aí, não é violência. É um descuido, é porque a pessoa não pensou direito, é porque a pessoa não teve uma educação muito, muito bacana, né? E essa amarração de entender que é uma violência, por exemplo, quando a pessoa não tem o direito à privacidade dela, com o seu telefone, nas suas comunicações, nas suas conversas, né? É uma violência quando existe uma apropriação intelectual dessa pessoa, né? Então, e isso acontece bastante em relações não só lésbicas, né, ou bissexuais, como em relações heterossexuais também. Mas eu queria trazer essa reflexão, porque quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente também tem que entender esse processo como um processo educativo, né? Como um processo que faz essa reflexão desses níveis de violência, se é que a gente pode colocar nível em violência, né? Mas desses degraus de violência em que a gente vê na sociedade e naturaliza na sociedade, né? Nessa sociedade que cria e que fomenta o tempo todo esse ódio a uma categoria que ela mesmo criou, que é a feminilidade. Né? Foi essa sociedade mesmo que disse o que é ser mulher nessa sociedade, e ela mesmo cria algo que ela mesmo odeia, que ela mesmo o tempo inteiro fomenta a repulsa, né? Nas crianças desde pequena, né? Na adolescência, quando essa divisão ela precisa ser colocada de forma mais nítida, né? A gente precisa demarcar muito bem ali naquele momento quem representa a feminilidade, quem não, né? E a gente, ao longo da nossa vida adulta, odeia ou reproduz esse ódio a tudo que é feminino, a tudo que por um minuto traga essa reflexão de violência, ou traga essa reflexão de feminilidade, né? De, entre aspas, a subalternidade que é colocada. Veja, a lei do feminicídio, minha gente, é uma lei de 2015. É muito recente. É uma lei agora de 2015. Até então, muitos desses crimes eram considerados passionais. A palavra passional vem de paixão. Quer dizer, ele amou tanto que ele matou. Então, nós vivemos um machismo que é estrutural, assim como o racismo que é estrutural. A gente não pode negar que esses elementos eles não são partes da nossa sociedade. Eles se intercruzam, eles estão na estrutura e eles passam por todo o âmbito da sociedade que a gente vive. Se a gente olha para o governo federal, né, o quanto e isso tem um rebatimento direto no orçamento, né, nos estados e municípios, é que uma inteira, né, a gente precisa fazer essa fiscalização do orçamento. Não há recurso, né? Se a gente for olhar,
né, o que tem previsto, o orçamento da União, né, federal, ela está zero para essa questão da violência, né? Então, é necessário, por exemplo, que a gente realmente, como é que a gente cria mecanismos que a gente possa fiscalizar e a gente possa incidir nisso, há um desmonte completo da continuidade das políticas públicas, do pouco que a gente foi avançando, né? A gente vive um presidente, a gente tem um presidente atual que é um anti-humano, né? Ele é anti-humanista. Ele não gosta de seres humanos, porque todas as políticas que ele faz desestrutura totalmente as poucas condições que a população tem, né? E aí, óbvio, afeta toda a sociedade, uns mais e outros menos, né? A perspectiva do barco no oceano, né? Estamos todos no mesmo oceano, estamos em barcos diferentes. E aí, um outro ponto que eu na perspectiva da saúde, me chamou muita atenção, nos noticiários, nas revistas, enfim, é a própria porcentagem de vacinação, né? Diariamente a gente acompanha, eu pelo menos acompanho um pouco, e você vê que, tipo, todos os estados estão entre 3% e 2% de vacinação, né, de população vacinada, e a gente tem um mês já de vacinação. E aí é mais assustador ainda pensar o quanto o Brasil já foi referência de vacinação, né? O Brasil ele já foi enaltecido pelas suas campanhas de vacinação, a campanha de vacinação da gripe. Então, a gente sai do papel de ser uma referência num campo de conhecimento, de técnica, de metodologia, de ciência, literalmente para o rabo da fila, né? Um mês para você vacinar 3% de cada estado. E aí, trazendo isso mais para o quesito racial, para a questão racial, que é uma questão que eu me debruço dentro dessa realidade, como o Dani colocou, né, a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil foi uma mulher negra empregada doméstica. E aí, quando a gente vai ver as taxas de vacinação, a população negra é que é menos vacinada. 19% dos vacinados são pretos ou pardos, sendo 56% dos brasileiros negros. Então, a gente tem 56% da população brasileira negra e apenas 19% contando do que foi vacinado, que conseguiu se vacinar. E aí 26% são pessoas que foram vacinadas, mas que não têm essa declaração, né, de que raça essa pessoa faz parte. E aí, nas pesquisas, nas entrevistas que eu li, e mesmo juntando esses 26% com esses 19%, os 26% que não declararam, com os 19% que se declararam, pretos e pardos, ainda não daria 50% da população, né? Então, existe uma lógica, e aí eu volto a dizer que não é uma lógica do nada, não é uma lógica, né? Ela tem um intuito, ela tem um sentido, né? Que é, mais uma vez, uma política de morte, uma política de genocídio, uma política de que não querem a gente, né? Não querem a população negra. É uma lógica estruturada para fazer perversamente com que a gente, classe trabalhadora, pobre, periférica desse país, se vire para sobreviver. Porque eles sabem que quanto mais a gente morrer, mais gente vai ter desesperada para fazer o que for para garantir a existência. É isso que a gente está enfrentando, né? A gente está enfrentando uma lógica nessa cidade do Recife, por exemplo, né, da gente ver e da gente falar, poxa, a gente precisa de mais postos de saúde, a gente precisa de médico, de assistente social no posto de saúde, a gente precisa de psicólogo no posto de saúde, a gente precisa dar resposta para esse adoecimento que a gente está enfrentando, e a gente tem um governo que prefere construir hospital, né? Mas a gente tem que investir na gente mesmo, na comunidade, porque são centros populares de saúde popular que vão conseguir resgatar a importância de um posto de saúde. Porque não adianta a gente falar de posto de saúde, se a gente tem um posto de saúde, e o médico que era para estar no posto foi para um hospital, lá não sei aonde, que a prefeitura achou que era mais fácil criar, e eu não estou dizendo que não tem que ter hospital para combater Covid, tá, gente? Mas, assim, a gente tem que pensar quem está lá da comunidade, pô. Eu tenho um posto a 2 ruas da minha casa. Não era mais eficiente sair um agente comunitário de saúde lá do posto para vir aqui, na minha rua, conversar com a minha comunidade, dizer da importância de eu usar máscara, do que eu criar um hospital lá no centro da cidade para internar as pessoas perto delas morrerem? A taxa de recuperação das UTIs de Covid é 50%. Então, assim, é um lugar que as pessoas já entram no desespero, que não sabem como é que vão conseguir. E aí são esses profissionais de saúde também que estão na linha de frente, que a população encara como inimiga.
É o trabalhador também, que está lá na linha de frente, que é meu inimigo. É o trabalhador com quem eu vou reclamar porque não tem vacina, é o trabalhador com quem eu vou reclamar e vou validar esse discurso, né, de reforma administrativa, de dizer que o meu inimigo da ineficiência da política pública é o psicólogo, é a CS, né, é o médico do posto de saúde, e não essa lógica, né? A assistência social já entrou no governo Bolsonaro com 98% de corte no seu orçamento, gente. A gente sabe quem é o público da assistência social. Então, assim, essa entrada do Brasil no mapa da fome também não começou com a pandemia. Isso já foi calculado para acontecer, né? E agora a gente está vendo essa intensificação. É como se fosse um grande calabouço que a gente está sendo jogado todos os dias com notícias, cada uma mais nefasta do que a outra. Então, a gente precisa ter alternativa, a gente precisa apresentar projeto, né? Então, acho que a gente ter essa percepção, essa compreensão também de que a gente fazendo o processo de fato acontecer, e é na comunidade que a gente consegue isso, para a gente mudar e enfrentar isso, né? Então, acho que a gente tem que fortalecer essa luta contra esse governo que está aí, contra Bolsonaro e com todos os outros que estão dando suporte, né? E a luta pelo SUS, eu acho que essa é uma coisa que a gente não pode abrir mão, né? Há uma discussão, né, fortíssima nisso, né? Não só desse debate contra o negacionismo, né, da ciência. Eu também concordo que a ciência ela não é neutra, mas assim, eu tenho ouvido muitas pessoas de diferentes classes dizendo assim, eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar vacina, e isso está me assustando tremendamente, né? Então, a gente também está lidando com um momento que é isso, são as fake news, é a falta de informação. Então, eu acho que é algo que é muito alarmante, né? E a gente tem que pensar qual é o caminho que a gente tem para a gente fazer esse enfrentamento. Eu acho que essa é a grande questão e a disputa. É isso, eles combinaram de nos matar e nós combinamos todos os dias de não morrer. Eu queria agradecer esse momento com vocês, debatendo temas que são tão relevantes para as nossas vidas e para a vida de tantas de nós, né? Uma coisa que eu venho ampliando o debate é como a gente precisa de mais mulheres, não só na política, tá, gente? Mais mulheres nos espaços de decisão e poder, para que a gente tenha mais políticas públicas para as mulheres. Então, assim, Vanesca, Raline, Graciete, minha gratidão, meu muito obrigado por partilhar esse debate com vocês, que é tão enriquecedor. São tantas vozes, e é isso, vozes que foram silenciadas. E olha, ninguém se estendeu muito, ninguém falou demais, é isso, porque eu tenho esse hábito, a gente está acostumado muito naquelas reuniões de conclua, companheira, 3 minutos, seu tempo, e a gente tem que acelerar, apressar, falar mais rápido. Só que eu acho que a gente, ao longo de tantos anos, a gente já foi silenciado, que eu acho que a gente precisa de algum espaço simplesmente de falar, né? Porque essa voz não é a minha voz, Dani, não é a voz de Graciete, não é a voz de Vanessa, não é a voz de Raline, são tantas vozes que se somam às nossas em defesa da vida das mulheres e de tantas lutas que se interseccionam nas nossas lutas, né? E agora, para terminar, eu gostaria de agradecer a participação especial dessas 3 mulheres incríveis. Gratidão por essa partilha, por esse bate-papo tão interessante, e lembrando que a nossa luta não se encerra no dia, não se encerra no mês, e que temos muitas lutas para fazer em defesa da vida das mulheres. Mas, para terminar, a gente não pode deixar de gritar em alto e bom som. Nós não seremos interrompidas, nós não seremos silenciadas, fora Bolsonaro e fora Mourão. Vacina para todos, defesa do SUS e renda emergencial urgente. É pelas nossas vidas, é pela vida das mulheres. Nós, mulheres, somos como água. Quando se juntam, a gente cresce e se espalha. Vamos espalhar a luta feminista e antirracista por esse país.